Olá, queridas. Eu quero parabenizar você que entrou ou no meu canal do Instagram ou aqui no Telegram para receber informações sobre como melhorar a sua autoestima. Eu recebo muitas pessoas no meu consultório falando: agora eu quero cuidar de mim. Geralmente essas mulheres, elas me procuram porque elas estão sofrendo, né? Ninguém vai até o meu consultório porque está feliz. E elas estão sofrendo porque elas perderam uma situação que antes lhe era conveniente. Por exemplo, estava casada e aí o marido traiu, foi embora, ou ficaram viúvas, né? O marido faleceu, ou perderam um emprego, ou perderam um parente, um pai, uma mãe, em casos graves um filho, né? E tudo isso causa uma dor. Só que esse processo de luto, que termina com a superação dessa dor, ela tem 5 estágios, 5 fases. E eu vou falar neste vídeo sobre a primeira fase, tá? A primeira fase se chama negação. Por quê? Como é que se dá essa fase, né? Então vamos supor, eu vou dar um exemplo, tá? Mas você pode usar esse exemplo para todas as situações de perda da sua vida. Então, imagine o seguinte, que existe a Maria, o esposo dela e uma melhor amiga. E eles vão a uma festa e nessa festa a melhor amiga está lá. E a Maria vai buscar alguma coisa e quando ela vem voltando, ela percebe o marido dela e a amiga conversando um pouquinho mais próximos e de repente eles param de falar e rola aquele olhar, sabe? Olho no olho. É uma coisa meio que de fração de segundos. Maria percebe, mas você imagina o que Maria faz? Eu sei que você pode imaginar assim, nossa, ela vai fazer um barraco na festa, mas não é isso que acontece na maioria dos casos. Na maioria dos casos, a pessoa, para não enfrentar a dor, até porque ali é só um indício, né? Maria leva um susto e ela fala, isso deve ser coisa da minha cabeça. Não, fulana não faria isso comigo, nem cicrano, né? E aí ela fala, é mentira. Ela se auto-engana nesse primeiro momento. Por que que nós usamos esse mecanismo de defesa? Para nos pouparmos da dor. Você já fez isso? Você já passou por uma situação onde, por exemplo, você recebeu uma notícia de que você teria, sei lá, um câncer ou alguém da sua família e você no primeiro momento fala, não, isso não está acontecendo, eu não acredito, isso é mentira. Por exemplo, nós vivemos em épocas de pandemia, né? Existem muitas pessoas que saem à rua e falam, não, esse vírus não existe, eu vou sair sem máscara mesmo, porque isso não existe. Vai acontecer com as pessoas, mas não vai acontecer comigo. E quando é daqui a um tempo, a pessoa começa a desenvolver alguns sintomas. Ou a pessoa começa a desenvolver sintomas, talvez de um câncer ou de alguma outra doença, né? Tipo diabetes, e a pessoa precisa restringir a sua alimentação de açúcar, de amido, enfim. Bom, queridos, são N exemplos, né, que eu posso ficar dando aqui para vocês. Mas no caso da Maria, ela está querendo evitar o sofrimento, porque nós não queremos sofrer, nós não gostamos de sofrer. A gente não quer sair da nossa situação que nos é confortável. Então, ter que enfrentar, fazer esse enfrentamento é muito difícil. Se você não fizer esse enfrentamento, você vai protelar, você vai deixar acontecer uma bola de neve que quando você realmente tiver que enfrentar, você vai perceber que vai ser muito mais difícil,
Porque uma coisa que tinha um comecinho, de repente ficou muito grande, né? E aí a resolução do problema é muito mais complicado. Mas o que você precisa entender é que este primeiro momento, que pode ser curto, questão de horas, pode ser questão de dias, né? Este primeiro momento, ele é evitativo da dor. Evitativo da dor. E, quando não resolvido, a tendência é aumentar e se agravar. Tá certo, queridos? Eu vou gravar agora, daqui a pouquinho, um segundo vídeo, que vai falar sobre a barganha. A barganha é muito interessante, o mecanismo. E eu te aguardo lá, então, tá certo? Curta, comente, faça. Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar e eu terei o maior prazer em responder você, tá certo? Então, um beijo.